Durante muito tempo, fizeram você acreditar que se importar com a aparência era superficial, que cuidar de si era vaidade. Mas a verdade é que sua aparência fala antes que você diga uma única palavra. Ela comunica quem você é, o que você tolera e até o quanto você acredita em si. Não se trata de padrões ou beleza, trata-se de energia, presença e respeito. A forma como você se apresenta ao mundo é o reflexo do quanto você se enxerga por dentro. Uma mulher que se cuida transmite autoridade sem precisar explicar. Uma mulher que se abandona, sem perceber, comunica ao mundo que pode ser deixada em segundo plano. E o mais curioso é que isso não tem nada a ver com dinheiro, e sim com intenção. Sua aparência é o seu cartão silencioso de autovalorização. Ignorá-la é como tentar ser ouvida com o microfone desligado. Se você quer entender o poder real da sua imagem e como ela pode mudar a forma como o mundo te enxerga e como você se enxerga, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo. Porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para o espelho da mesma forma. Primeiro tópico: aparência é energia visível. Aparência é a tradução física da sua energia. Antes de alguém ouvir a sua voz, o corpo, o olhar e o modo como você se apresenta já contam uma história. Mulheres que compreendem isso não se vestem para agradar, se vestem para afirmar. Cada escolha de roupa, cada detalhe de cuidado pessoal comunica algo sobre como elas se sentem e sobre o padrão que estabelecem para si mesmas. Eu percebi isso quando comecei a reparar em como eu mesma me sentia nos dias em que me arrumava de propósito, mesmo sem ter um motivo. Eu não me vestia para ser vista. Eu me arrumava para me lembrar de quem eu era. E isso mudava tudo. Minha postura, minha fala, até as decisões que tomava. Um simples gesto de autocuidado se transformava em autoconfiança. Aparência é vibração. Quando você se arruma por amor próprio, o mundo responde à sua energia, não à sua estética. E isso é o que diferencia o cuidado autêntico da vaidade vazia. Mulheres que se valorizam entendem que a aparência não é sobre atrair olhares, é sobre sustentar presença. Comente. Minha aparência reflete meu respeito por mim mesma. Essa frase simboliza a consciência de que a forma como você se apresenta é, na verdade, a forma como você se escolhe todos os dias. Segundo tópico: a forma como você se vê dita como o mundo te enxerga. O mundo é um espelho, e ele reflete exatamente o que você acredita sobre si mesma. Se você se apresenta de forma descuidada, insegura ou desinteressada, as pessoas não te tratarão mal por maldade. Elas apenas responderão à imagem que você transmite. É inconsciente. A forma como você se vê determina o limite do respeito que o mundo te oferece. Eu percebi isso na prática quando comecei a trabalhar com pessoas de diferentes níveis sociais e profissionais. Havia uma mulher silenciosa e discreta, mas que entrava em qualquer ambiente com uma postura que mudava o ar ao redor. Não era a roupa cara, era a coerência. Cada detalhe dizia: eu sei quem eu sou, e as pessoas sabiam também. Quando entendi isso, mudei tudo. Não para parecer alguém, mas para alinhar minha imagem com a mulher que eu já era internamente. Aparência é coerência visual. Quando você se veste e se posiciona de acordo com a identidade que quer sustentar, o mundo se alinha. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir naturalmente. Comente: eu me apresento como a mulher que eu sou. Essa frase simboliza o momento em que você deixa de tentar ser aceita e começa a ser reconhecida, porque finalmente se vê com clareza. Terceiro tópico: cuidar da aparência é um ato de respeito. Não de vaidade, muitas mulheres foram ensinadas a se sentir culpadas por querer se sentir bonitas, como se cuidar do corpo, do cabelo, da pele ou do estilo fosse sinônimo de futilidade. Mas as mulheres ricas em consciência, não apenas em dinheiro, sabem que se cuidar é um ritual de respeito, não um gesto de vaidade. É a forma como você diz ao mundo: eu importo. Lembro-me de uma fase em que eu estava emocionalmente esgotada. A última coisa que me preocupava era a aparência. Eu dizia a mim mesma que não tinha tempo, nem vontade. Até que um dia olhei no espelho e percebi que não era sobre estética, era sobre dignidade. Passei batom, arrumei o cabelo, coloquei uma roupa que me representava. Não porque eu queria sair, mas porque eu precisava me reencontrar. E algo mudou. O que era cansaço virou força. Cuidar de si é um lembrete silencioso de que você merece o melhor,
mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. É um ato de resistência e de amor. As mulheres que irradiam confiança não nasceram prontas. Elas se reconstruíram na frente do espelho, um gesto de cada vez. Você pode mudar o cabelo, o estilo, o corpo, mas se não mudar a forma como se enxerga, o espelho continuará refletindo a mesma insegurança. E é por isso que tantas mulheres se arrumam por fora, mas continuam se sentindo pequenas por dentro. Porque não é só sobre aparência, é sobre o valor que você acredita ter. A mulher que se enxerga com amor, respeito e poder atrai não apenas olhares, mas oportunidades, reconhecimento e prosperidade. A verdade é que sua imagem e sua relação com o dinheiro vêm do mesmo lugar, a forma como você se percebe. Quando você acredita merecer o melhor, o universo começa a responder de um jeito diferente. E é isso que eu quero te mostrar. Foi por isso que eu criei o Código da Riqueza. Desperte seu poder feminino para criar liberdade e abundância. Um guia para te ajudar a transformar a sua relação com o dinheiro, despertar o seu poder interno e construir segurança financeira com leveza e propósito. Um passo a passo simples, mas profundo, para que você nunca mais viva com medo de faltar e comece a viver com a serenidade de poder escolher, porque a mulher que entende o próprio valor prospera. Se você está pronta para transformar sua vida de dentro para fora, acesse o link que está no primeiro comentário fixado. Quarto tópico: sua imagem define o espaço que o mundo te permite ocupar antes que alguém te ouça, te avalie ou te respeite. A sua imagem já entrou no ambiente. Ela é o seu primeiro cartão de visita e, muitas vezes, o mais importante. Não é sobre se encaixar em padrões, mas sobre entender que o visual é um código social que comunica valor, intenção e autopercepção. Eu percebi isso de forma clara quando participei de uma reunião importante. Entrei de forma simples, mas desleixada, porque acreditava que o conteúdo era mais importante que a forma. E embora minhas ideias fossem boas, algo estava faltando: presença. As pessoas não me ouviam com a mesma atenção. Em outra ocasião, fui a uma reunião semelhante, mas dessa vez com atenção à postura, ao olhar, à roupa. O conteúdo era o mesmo, mas a reação foi completamente diferente. A diferença estava em mim. A imagem certa abre portas não por superficialidade, mas porque transmite confiança. Ela faz os outros acreditarem em você antes, mesmo que você precise convencer. Mulheres que compreendem o poder da imagem não se vestem apenas para o mundo. Cis vestem para ocupar o espaço que sabem merecer. Comente: minha imagem abre caminhos. Essa frase simboliza a consciência de que a forma como você se apresenta é uma ferramenta de poder, e não uma prisão estética. Quinto tópico: aparência e postura são extensões da sua autoconfiança. Não é o salto, a roupa ou o batom que te tornam poderosa, é o que eles despertam dentro de você. Quando a aparência está alinhada com a sua essência, a autoconfiança deixa de ser uma ideia e se torna uma presença. A forma como você anda, olha e ocupa um espaço muda quando você se sente bem com o que vê. Eu lembro de um evento em que conheci uma mulher que não tinha nada extravagante. Roupas simples, maquiagem leve, mas ela parecia dominar o ambiente. Era algo na postura, na calma, na firmeza do olhar. Mais tarde, ela me disse algo que nunca esqueci. Autoconfiança não é sobre ser notada, é sobre estar inteira. Foi ali que entendi. A aparência é o gatilho, mas a força vem de dentro. Desde então, passei a me vestir não para parecer mais forte, mas para lembrar que eu já era. O espelho deixou de ser um julgamento e virou uma ferramenta. Mulheres seguras não precisam provar nada. Elas apenas aparecem como quem já sabe o próprio valor. Comente: me visto como quem confia em si. Essa frase simboliza o momento em que você entende que a aparência certa não cria confiança. Ela a desperta. Sexto tópico: sua aparência influencia como o mundo responde à sua energia? Você já percebeu como há pessoas que parecem iluminar um ambiente só por estarem nele? Não é sobre beleza, é sobre vibração. A aparência é uma das formas mais diretas de amplificar sua energia. Quando você se cuida com intenção, o que muda não é apenas o visual, mas a frequência com que o mundo te enxerga. Lembro de um dia em que eu estava esgotada, sem ânimo algum.
Me olhei no espelho e percebi o quanto aquela imagem refletia exatamente o que eu sentia por dentro. Então decidi fazer diferente. Tomei banho, me arrumei, passei perfume e vesti uma roupa que me fazia sentir viva. Quando saí, as pessoas começaram a me tratar de outra forma, com mais atenção, mais gentileza. Eu não havia dito nada, mas algo na minha energia mudou. Mulheres que compreendem isso sabem que a aparência não é apenas estética, é frequência. Quando você eleva sua energia, o mundo responde. É como se dissesse silenciosamente: eu estou pronta para o que mereço. A aparência é o reflexo visível da energia que você carrega e transmite. Comente: minha aparência eleva a minha energia. Essa frase representa a consciência de que o seu visual é o primeiro passo para alinhar o externo com o interno e atrair o que vibra na mesma frequência que você. 7º tópico. A constância no cuidado é o verdadeiro luxo. Qualquer pessoa pode se arrumar um dia e parecer bem. Mas as mulheres que realmente irradiam presença não dependem de momentos especiais. Elas fazem do cuidado um hábito. O segredo não está em se produzir para os outros, mas em se respeitar todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. A constância é o que transforma o autocuidado em elegância natural. Eu me lembro de um período em que cuidava de mim apenas em ocasiões específicas. Um evento, uma reunião, um encontro. Era como se eu me permitisse ser minha melhor versão apenas quando o mundo iria me ver. Até que percebi: se eu não me valorizasse no anonimato, jamais me sentiria autêntica na exposição. Então, comecei pequeno. Cuidar da pele antes de dormir, escolher roupas com carinho, manter a postura mesmo sozinha. E foi ali, no cotidiano, que minha autoestima floresceu. Mulheres que se destacam não fazem esforço para parecer incríveis. Elas apenas se mantêm fiéis à própria essência. O luxo verdadeiro está na disciplina silenciosa, não na ostentação. A constância é a prova de amor mais poderosa que você pode oferecer a si mesma. Comente: me escolho todos os dias. Essa frase representa o lembrete diário de que o autocuidado não é vaidade, é manutenção da própria grandeza. 8º tópico. Sua aparência influencia o tipo de oportunidade que te enxerga. A aparência não cria talento, mas abre portas para que ele seja notado. Não é sobre agradar aos outros, é sobre facilitar o caminho para que o mundo perceba o que você tem a oferecer. As mulheres que entendem isso não se arrumam para chamar atenção, se arrumam para serem percebidas com clareza. Eu aprendi isso quando perdi uma oportunidade de trabalho por algo aparentemente simples. Minha imagem não comunicava o profissionalismo que eu carregava. Eu tinha competência, mas não transmitia isso visualmente. A roupa desalinhada, a postura insegura, o olhar cansado, tudo dizia o oposto do que eu era. Naquele dia, entendi que o mundo nem sempre tem tempo para descobrir seu valor. É você quem precisa comunicá-lo. Meses depois, voltei mais confiante, cuidando da minha presença como parte do meu currículo. A diferença foi gritante. As portas que antes pareciam trancadas começaram a se abrir. A aparência é um idioma silencioso que fala com o inconsciente de quem te observa. E quando você aprende a usá-lo com autenticidade, as oportunidades certas começam a te reconhecer. Comente: minha presença atrai as oportunidades certas. Essa frase simboliza a consciência de que, quando sua aparência está alinhada com o seu propósito, o mundo começa a enxergar o seu valor antes mesmo que você precise provar. 9º tópico. Sua aparência molda o que você acredita merecer. A forma como você se enxerga no espelho define silenciosamente o padrão do que você aceita na vida. Quando você se olha e não se reconhece, tende a aceitar menos do que merece, em relacionamentos, em oportunidades, em tudo. As mulheres que se respeitam visualmente não são vaidosas. Elas estão constantemente lembrando ao cérebro qual é o padrão de valor que escolheram viver. Lembro de uma fase em que eu vivia exausta. Não me arrumava, não me olhava com carinho e, sem perceber, comecei a aceitar migalhas emocionais e profissionais. Um dia, enquanto me olhava no espelho, percebi que minha imagem refletia exatamente isso: descuido, cansaço, desistência. Naquele instante, prometi a mim mesma que me vestiria como quem espera o melhor da vida, mesmo sem saber quando ele viria. E ele veio, porque quando você eleva a forma como se vê, o universo acompanha.
Aparência é um lembrete físico do seu merecimento. É uma afirmação diária de que você é digna do melhor. Mulheres que acreditam no próprio valor não esperam ocasiões especiais. Elas se tornam a ocasião, comente. Me visto com o merecimento da vida que quero. Essa frase simboliza o instante em que você para de esperar valorização externa e começa a projetar, com cada gesto, o padrão de amor e respeito que escolheu viver. 10º tópico. A aparência é o espelho da identidade que você escolhe sustentar. No fim, tudo se resume a isso. Sua aparência é uma escolha diária sobre quem você decide ser. Ela não é um detalhe, é uma declaração silenciosa. Cada vez que você se arruma com intenção, envia ao mundo e a si mesma uma mensagem. Eu sei quem sou e sei o valor que carrego. As mulheres que compreendem isso não se arrumam por insegurança, mas por consciência. Elas entenderam que a aparência é linguagem e que o corpo é o palco onde a alma se expressa. Eu aprendi isso com o tempo. Houve momentos em que minha aparência refletia a dúvida, o medo e a tentativa de me encaixar. Mas quando comecei a cuidar de mim de dentro para fora, mente, energia, expressão, minha imagem mudou. E junto com ela, a forma como as pessoas me tratavam, como eu me posicionava e como a vida me respondia. A aparência é o espelho da sua identidade, não a que o mundo impôs, mas a que você escolhe sustentar todos os dias. Comente. Minha aparência é a expressão da mulher que eu sou. Essa frase representa o fechamento desse novo ciclo, um compromisso entre o seu interior e o que você reflete ao mundo. Cuidar da aparência não é sobre se encaixar, é sobre se assumir. É sobre alinhar a energia interna com a imagem externa e deixar que o mundo sinta, antes de ouvir, a força que você carrega. Aparência é presença, é respeito, é autoconhecimento em forma visual. Quando você decide se ver com amor, o mundo aprende a te ver com respeito. Quando você se veste com propósito, as oportunidades começam a te reconhecer. E quando você entende o poder da sua imagem, ninguém mais te convence de que é demais por se amar. Se esse vídeo te fez refletir sobre a forma como você tem se enxergado, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. A partir de hoje, escolho me ver com amor e presença. Porque a sua aparência é o reflexo do respeito que você tem por si, e esse é o poder que ninguém pode tirar.